Imagine que você é um rei e que precisa estabelecer uma medida para beneficiar ou para punir os seus súditos pelas atitudes que tiveram. Interessante, né? Pois bem, Deus, em algum momento da eternidade, quando estava estabelecendo os fundamentos do mundo, esse mundo em que vivemos, ele teve que tomar uma decisão e escolher esse critério. E como tudo que faz, né, com simplicidade e com perfeição, Deus fez o seguinte: pegou e entregou para que nós mesmos forjássemos a medida que ele usaria conosco. Olha que interessante, olha que perfeição. Claro que várias ideias você poderia ter, eu poderia ter, mas Deus foi muito simples. Pegou e falou: olha, quando eu for beneficiar ou for punir, eu vou usar a mesma medida que o ser humano usar com o seu próximo. Da maneira como ele agir com o próximo, eu usarei com ele. Interessante? Esse é o tema do capítulo 01 deste livro que eu publiquei, chamado Princípios para a Vida dos Céus e da Terra, capítulo chamado Midá Keneged Midá, a régua de Deus. Por que Midá Keneged Midá? Essa é a expressão que os rabinos ensinam para esse princípio da medida por medida. Então, o que se ensina no judaísmo é que esse critério, essa regra, essa fórmula, né, ela pode ser usada, ela é aplicada em todas as áreas da vida, para finanças, para a honra, para o perdão, para tudo que você imaginar. O céu age conosco, né, com os seres humanos, da mesma maneira como a gente age com o próximo. Até se conta uma história que Deus, quando quer beneficiar alguém, quando alguém vai lá e faz uma oração pedindo algum benefício financeiro, algum benefício econômico, um socorro financeiro, sabe o que Deus faz? Ele envia como um presente, olha que interessante, um presente, uma pessoa pobre, uma pessoa carente, para pedir ajuda. E os céus ficam lá, né? Os anjos e Deus fica lá olhando para ver como que essa pessoa vai agir com aquele que está pedindo socorro. Falando: olha, por exemplo, Henrique, vamos ver como que você vai agir. Vamos ver se você vai ser generoso, abundante, ou se você vai ser mesquinho, né? Restritivo, rigoroso. Vamos ver, porque da mesma maneira como você agir com essa pessoa que te pede socorro, que te pede ajuda, nós aqui no céu agiremos com você. Você é que forja a medida. Incrível, eu acho esse ensinamento judaico maravilhoso. No Talmud está escrito assim: o Todo-Poderoso conduz-se conosco conforme nós nos conduzimos com os outros. E ainda também está assim no Talmud: o céu mostra misericórdia àquele que é misericordioso para com os outros, mas não àquele que não é. Então, quer ser misericordioso, quer receber misericórdia do céu? Você precisa de misericórdia? Claro que precisa. Quem que precisa da justiça? Se for por justiça, todos nós estaríamos consumidos. Então nós precisamos da misericórdia dos céus. E como que a gente atrai a misericórdia dos céus? Agindo com misericórdia com relação ao próximo. E olha que interessante, nós sempre temos que verificar se Jesus, quando veio à Terra, quando esteve aqui conosco, se ele ratificou, se ele confirmou esse ensinamento ou não. E eu digo para vocês, ele confirmou e mais do que confirmou, ele chamou a atenção para a importância desse ensinamento. Olha o que Jesus, por exemplo, na oração do Pai Nosso fala: perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como. Em outro lugar, né, ele fala bem assim. Olha que interessante. Em Marcos 4, 24, ele fala: olha Jesus chamando a atenção. Quando Jesus fala algo já é importante. Quando Jesus chama atenção para algo é porque é muito importante. E ele fala assim: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos e mais ainda lhes será acrescentado. Né? Interessante? E isso é aplicável a tudo, como eu já disse. Por exemplo, um autor que eu gosto muito, John Bevere, tem um livro chamado A Recompensa da Honra, que ele aborda esse mesmo princípio, só que no aspecto, né, no enfoque da honra, né, da forma como você honra
o próximo, aquelas pessoas aí do seu convívio, você será honrado também pelos céus. Na parte de finanças, esse é o canal de bênçãos, né? Eu tenho inclusive um livro chamado Tzedakah, onde eu explico que, com base nesses princípios judaicos e ratificados pelo cristianismo, que da maneira como você estende a mão para ajudar aquele que precisa, os céus também são generosos com você. Muito interessante, né? Eu até chamo a atenção no capítulo 1 aqui, que muitas pessoas, né, uma vez eu li uma pesquisa que falava o seguinte, que as pessoas que ganharam algo na vida, que cresceram na vida, assim, por esforço próprio, por mérito, não foi uma herança, não foi uma fatalidade, entre aspas, né? Mas assim, que cresceram batalhando, essas pessoas tendem, não é uma regra, óbvio, mas elas tendem a ser mais rigorosas, mais criteriosas com o próximo. Por quê? Porque elas pensam assim, se eu conseguir, se eu venci na vida, por que que o fulano não deixa de ser preguiçoso, não deixa de ser cabeção e não vai lá e da mesma forma batalha e consegue. Então isso acaba fazendo a pessoa ter um coração mais duro na hora de ajudar o próximo. E é justamente contra esse tipo de pensamento que deve-se ter muito cuidado. É claro que não é uma regra, mas nessa pesquisa falava que havia uma tendência. Então a gente tem que ficar muito atento. Você que atingiu alguma situação na vida, conseguiu algo, para não pensar em algum momento que você é melhor ou mais merecedor de algo do que outras pessoas que não tiveram às vezes as mesmas oportunidades ou a mesma atitude, a mesma postura, né? E às vezes não é porque você está bem num aspecto que você está bem também em outro, né? A vida é muito complexa, é muito mais que isso. Mas voltemos aqui ao nosso texto. Então, por que eu puxo para essa pesquisa? Em Eclesiastes fala que a gente tem que tomar cuidado para não sermos demasiadamente justos, né? Demasiadamente, em Eclesiastes fala em 7,16, fala isso. E daí o que eu digo aqui no capítulo? Que se a gente for demasiadamente justo na relação com o próximo, nós receberemos do céu uma correspondência também demasiadamente criteriosa. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer dos céus? A gente quer abundância, quer generosidade, quer misericórdia, quer perdão. Então, não tem outra maneira. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. O Rabino Zusha, também no Talmud, fala bem assim, até ao indigno o céu será leniente e bondoso para com ele, mesmo que ele também seja indigno. Olha que interessante, até ao indigno o céu será leniente e bondoso com ele, se ele for assim com quem é indigno. Olha que interessante. Aí você fala, mas eu não sou indigno. A Bíblia fala que todos somos pecadores, não há um justo sequer. Você pode às vezes não ser pecador em alguma área, mas em pensamento, às vezes em motivação, você acaba resvalando. Então nós temos que ser misericordiosos com próximos, as nossas relações pessoais, seja nas finanças, seja no que for. Tá? Então esse é o tema do capítulo 1 do livro Princípios para a Vida, que publiquei. Espero que goste. Eu vou colocar onde você pode ter acesso ao livro na descrição do vídeo. Muito obrigado, forte abraço, inscreva-se no canal e ativa o sininho.